Livro do profeta Jonas. Esse livro, de todos os profetas menores, é o livro mais lido, sua história é uma das mais contadas na escola bíblica dominical e os pais contam para os seus filhos. Porém, muito mais do que a história da fuga desse profeta e a forma como o Senhor permitiu uma segunda chance para que ele cumprisse a sua ordem, esse livro, ele traz lições extraordinárias. Na verdade, ele traz uma profunda ilustração da graça e da misericórdia de Deus. Esse profeta é diferente dos demais porque, assim como já estudamos vários profetas até agora, a descrição das profecias de homens que foram usados por Deus para falar com a nação, para falar com o rei. Mas, nesse livro, ele tem uma característica particular. Não vai trazer profecias, o registro dessas profecias, mas vai contar a história de um profeta que foi comissionado por Deus a anunciar uma palavra de arrependimento à cidade de Nínive, que viria a ser a capital da Síria. E só há registro de um conteúdo profético, que é o capítulo 3, verso 4. Então, esse livro ele é mais uma narrativa histórica sobre esse evento que é considerado pelos teólogos, pelos estudiosos da Bíblia, como o maior registro de avivamento de toda a Bíblia. Por quê? Porque toda uma nação se rendeu, se arrependeu, se voltou para o Senhor. Este foi um grande avivamento. Não se sabe muito sobre quem foi o profeta Jonas, mas segundo o livro dos Reis, capítulo 15, verso 25, mostra que ele profetizou nos dias de Jeroboão II. Deus dá uma palavra para o profeta Jonas para que ele fosse pessoalmente até a cidade de Nínive e pregasse, mostrasse àquela nação quais eram os seus pecados e que eles precisavam se arrepender, senão seriam destruídos. Mas Jonas, ele não gostava dos assírios, ele preferia que Deus vingasse aquelas pessoas. Então, todo o registro desse livro, em apenas 4 capítulos, o propósito é mostrar a mensagem do tamanho imensurável do amor e da graça de Deus. E que a mensagem de Deus, ela é para toda a humanidade. Então, esse livro, ele contém 2 tipologias maravilhosas. A primeira sobre 3 dias que Jonas ficou no ventre do peixe. Jesus disse, em Mateus 12:40, que esse seria um sinal sobre o que aconteceria com ele com relação à sua morte e ressurreição. E também uma outra tipologia para a graça salvadora de Cristo Jesus. Uma graça que alcançaria não apenas um povo, não apenas a nação de Israel, mas ela vai mostrar o que Jesus diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, amou toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus é para toda a humanidade. O livro tem 2 partes bem divididas. A primeira parte é Jonas abandonando a sua missão, e o cenário vai ser Jonas no mar. E dos capítulos 3 ao capítulo 4, Jonas está cumprindo a missão como Deus havia lhe ordenado, dando a ele uma segunda chance, e o cenário vai se passar em terra. Vamos estudar então esse livro tão maravilhoso. Do profeta Jonas, capítulos 1 e 2. Capítulo 1 vai mostrar a ordem dada para Jonas, que como um profeta de Deus, o profeta era aquela pessoa que intermediava uma mensagem de Deus para os homens. Como um profeta, ele deveria anunciar uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus para a cidade de Nínive. Aqui não há registro sobre os pecados desta nação, mas quando estudamos o livro do profeta Naum,
nós percebemos pelo menos 4 pecados dessa nação. Primeiro, uma conspiração contra Deus. Segundo Naum, capítulo 1, verso 9. Depois, exploração dos desamparados, Naum 2,12. Crueldade, muita malignidade durante guerras, capítulo 2, versos 12 e 13 de Naum, e idolatria, prostituição e feitiçaria, conforme Naum, capítulo 3, verso 4. Deus dá a mensagem ao profeta Jonas e Jonas desobedece. Na verdade, ele não queria pregar porque ele sabia que Deus é misericordioso, conforme ele mesmo disse no livro. Porém, Deus queria revelar esse seu amor para toda a humanidade através desse profeta. Deus queria usar aquele profeta para solucionar um problema. E ao invés de solucionar um problema, Jonas acabou causando um problema para Deus. Ele desobedeceu a ordem de Deus e ele então pegou um navio descendo para Jope e de Jope ele pegou um navio para Tarsis, que era simplesmente um caminho oposto ao caminho que ele deveria ir. Deus, então, verso de número 4, na sua soberania, no seu grande poder, porque Deus tem todo o poder sobre terra e sobre céu. Então, ele manda o exército humano, mas ele também manda no exército da natureza. Deus, então, manda uma tempestade. Verso de número 5, e enquanto os marinheiros, as pessoas que estavam naquele navio clamavam aos seus deuses, o homem de Deus, o homem que estava ali para representar o reino do único e do verdadeiro Deus, estava dormindo num sono profundo, com a sua consciência tranquila, cauterizada pelo seu egoísmo, por sua falta de misericórdia. Acordaram Jonas e disseram para ele: clama ao seu Deus. Ou seja, já clamamos aos nossos deuses, deuses que nem existem, e você não clamou ao seu Deus. Nós queremos saber quem é você, de onde você vem, e ele tem a oportunidade, então, de falar da sua identidade, quem ele era, de que povo ele era, e falar acerca do único e do verdadeiro Deus. Ele disse assim: o meu Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o único e verdadeiro Deus. Jonas, então, conta o motivo daquela tempestade. Ele conta que estava fugindo diante do Senhor e ele diz: olha, podem me lançar ao mar, que isso tudo vai passar. Em outras palavras, Jonas estava dizendo em seus pensamentos: eu prefiro morrer do que pregar arrependimento àquela nação. Jonas, então, é lançado ao mar e, mais uma vez, na soberania de Deus, verso 17, deparou, pois, o Senhor um grande peixe. O texto não diz uma baleia, as pessoas costumam ilustrar isso, mas a verdade bíblica é um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jesus vai citar isso em Mateus 12:40 como uma tipologia acerca da sua morte. No capítulo 1 temos lições extraordinárias. Primeiro, a revelação, através desta ilustração, do grande e imensurável amor de Deus, não apenas a um povo, a uma nação, mas toda a humanidade. Lição número 2. Nós queremos a misericórdia de Deus, mas nem sempre exercemos misericórdia. Há uma parábola em Mateus capítulo 18, dos versos 21 ao 35, de um servo que não teve misericórdia. Ele foi perdoado de uma dívida impagável. Ele devia 10.000 talentos. Isso equivale, segundo cálculos revertendo para os valores de hoje, aproximadamente 164 mil anos de trabalho. Ou seja, uma dívida impagável foi perdoada. E ele sai dali e se encontra com a pessoa que devia apenas 100 dinheiros, uma dívida
tão irrisória, insignificante, e ele não perdoa. E o Senhor daquele servo diz: servo malvado, eu te perdoei aquela dívida. Em outras palavras, impagável, você nunca teria condição de pagar e você não deveria ter feito igualmente com o teu próximo, perdoado uma dívida tão pequena. E Jesus disse no verso 35: se vocês não perdoarem de todo o coração cada um dos seus irmãos, eu também não perdoarei vocês. O livro de Jonas expressa que Jesus pagou uma dívida impagável. Nós tínhamos uma dívida diante de Deus. A alma que pecar, esta morrerá. E Jesus pagou essa dívida que nós não teríamos condição de pagar porque somos pecadores. E quantas vezes nós não perdoamos pessoas por dívidas, questões tão pequenas e tão banais. Se queremos a misericórdia de Deus, se queremos o perdão de Deus, também devemos perdoar as pessoas. E a terceira lição é a fuga da chamada. Deus nos deu uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. É uma ordem, é uma chamada geral que deve ser cumprida. E há também chamadas específicas que Deus faz para cada um de nós individualmente. E precisamos estar prontos para obedecer, ou a nossa vida não terá sentido. Capítulo de número 3, o Senhor escuta o clamor do servo dele dentro do ventre daquele peixe. Capítulo de número 2 mostra a oração de gratidão. Jonas dizendo, verso 6, eu desci até o fundamento dos montes, os ferrolhos da terra, mas o Senhor me livrou. Então essa oração é uma oração de gratidão porque Deus o livrou da morte. Não importa o quão pecador o homem seja, se ele se arrepender, o Senhor está disposto a ouvir. Segunda lição, o nosso Deus é um Deus onipresente. Não importa onde estivermos, se clamarmos ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor nos ouvirá. Livro do profeta Jonas, capítulos 3 e 4. Capítulo de número 3 é um capítulo maravilhoso sobre a misericórdia de Deus. Capítulo 3, verso 1, e veio a palavra do Senhor segunda vez. Deus está dando uma segunda chance do profeta Jonas cumprir, obedecer o seu chamado. Levanta-te, vai à cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. Você vai falar exatamente o que eu te falei. Jonas, então, depois de passar 3 dias no ventre do peixe, capítulo 2, verso 10, o Senhor ordenou na sua soberania que o peixe vomitasse a Jonas na terra. Jonas, então, capítulo 3, verso 3, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, uma cidade grande, a caminho de 3 dias. E ele, então, saiu pelas ruas, pregando exatamente o que Deus havia dito. E ele diz para aquela cidade, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Arrependam-se dos seus pecados. Deus quer perdoar vocês. E o maior avivamento, então, descrito nas Escrituras, acontece. Avivamento é mudança de vida, gerado por um arrependimento, abandono do pecado, abandono das práticas pecaminosas. Não existe avivamento sem esse pós-avivamento, que é essa transformação por causa do arrependimento. Verso 5, os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de saco, pano de saco, desde o maior até o menor. Até o rei levantou do seu trono, tirou suas vestes reais, se humilhou e ordenou um jejum nacional. Esse jejum nacional era uma declaração de que a cidade de Nínive estava se rendendo ao Senhor, estava se humilhando, estava se arrependendo dos seus pecados. E um dos versículos mais maravilhosos desse livro
É o verso de número 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, como abandonaram as práticas pecaminosas. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria e não o fez. Já falamos aqui algumas vezes sobre como Deus se arrepende. O arrependimento descrito na Bíblia sobre Deus não é como do ser humano. A Bíblia usa uma linguagem de acomodação, uma figura de linguagem chamada antropopatismo, que é colocar sentimentos humanos em Deus para que nós possamos compreendê-lo melhor. Deus queria arrependimento, então se eles se arrependeram, Deus então mudou o seu plano e não mais destruiu aquela cidade. Posteriormente, eles voltariam a pecar, como já estudamos, e toda a Síria foi destruída por Deus. Capítulo de número 4 é o capítulo principal desse livro. A maioria das pessoas estudam a história de Jonas só até o momento que ele é vomitado pelo peixe. Mas aqui, esse capítulo 4, ele é o desfecho maravilhoso dessa história. Jonas, então, ficou chateado, porque ele esperava que o Senhor imediatamente destruísse aquela nação. Na verdade, era o que ele desejava, uma vingança de Deus, e não que Deus tivesse misericórdia. E ele então, verso de número 2, ele ora chateado, e ele disse: não foi o que eu disse quando eu estava lá na minha terra? Se justifica. No verso 3, foi por isso, verso 2, que eu me preveni fugindo para Tarsis, pois eu sabia que o Senhor é piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrepende do mal. Verso 3, peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Percebem o nível de egoísmo desse ser humano? A falta de misericórdia do profeta Jonas? Ele estava irado porque Deus não destruiu aquele povo. Então o Senhor vai dar uma aulinha, uma aula prática sobre misericórdia. Deus vai trabalhar de uma maneira muito carinhosa, muito lúdica para ensinar o servo dele. Ele então faz uma cabaninha, fica ali assentado e de repente, olhando para a cidade, esperando o que aconteceria, e de repente o Senhor faz nascer um pé de abóbora e ela vai dando as suas ramas, como uma trepadeira, sobe ali naquela cabanazinha, forra ela, faz um telhadinho, mas ele está ali desfrutando de uma sombra gostosa. Verso 7, de novo a soberania de Deus. Mas Deus enviou um bicho e no outro dia a boreira secou. Jonas ficou muito triste porque a boboreira morreu. Verso de número 10, Deus então traz a lição do que Deus acabara de ensinar na ilustração. E disse o Senhor: tiveste compaixão do pé de abóbora, da qual você não trabalhou para que ela crescesse. E da noite para o dia nasceu e na outra noite pereceu. Jonas, verso 11, eu não vou ter compaixão de uma grande cidade em que mais de 120 mil homens não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Assim como muitos seres humanos hoje, Jonas, ele troca os valores. Ele tem compaixão por uma planta e não tem compaixão por seres humanos. Hoje muitas pessoas têm muita pena, compaixão de animais, de pets, e não sente nenhuma compaixão por seres humanos. Defendem o aborto como uma prática legal e ficam muito irados com qualquer situação sobre animais. Deus estava ensinando aqui ao profeta Jonas: você precisa conhecer, Jonas, a minha misericórdia. Você precisa conhecer melhor sobre mim e sobre os meus atributos. Concluindo esse livro tão maravilhoso. O sinal de Jonas, aqui nos 3 dias no ventre do peixe, foi principalmente para os judeus, mas o seu valor
é espiritual e ele é didático e se estende não só para judeus, mas para todos os gentios. É uma mensagem de esperança para toda a humanidade. E o livro de Jonas, então, mostra que tanto Jonas quanto Jesus foram sepultados, voltaram à vida, pregaram as boas novas, houve conselho, reanimação, mas o profeta Jonas falhou na compaixão, enquanto Jesus foi misericordioso e demonstrou o seu amor, capaz de entregar a sua própria vida para resgatar a humanidade que estava perdida, caminhando para a perdição. Que nós possamos aprender a exercer misericórdia, porque Jesus é misericordioso para conosco. Que nós possamos perdoar, porque Jesus nos perdoou, e que possamos espalhar o evangelho, chamando os povos, as nações ao arrependimento, porque o Senhor Jesus está pronto para perdoar e para salvar.